Jesus. Amém. O Senhor está aqui no nosso meio. Ele é o Elohim, o Criador. Shalom, a nossa paz. Adonai, nosso Senhor e Mestre. Amém. Lembrando a cada um que nós estamos num culto de louvor, de adoração. Nós estamos aqui diante de um Deus que é santo, que é poderoso, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Culto é lugar de alegria. Culto é lugar de prazer. Se os seus olhos espirituais fossem abertos nessa noite, e você veria Jesus, porque Ele está aqui, e você veria, qual seria a tua reação? Qual seria a minha reação? E é com essa visão que nós devemos entrar na casa do Senhor, porque Ele está aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3. Quem achou Colossenses, dê um amém bem forte. Amém. Todo mundo achou. Colossenses, capítulo 3, verso 13. Está escrito assim: não suporte uns aos outros. Estão atentos, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Amém. Vamos ler novamente? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Igreja, a vida cristã não é fácil, não. Andar segundo a palavra de Deus não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Eu quero dar continuidade ao que foi ministrado aqui na quinta-feira. Quinta-feira foi ministrado sobre arrependimento, sobre amar ao próximo, e é algo que nós temos que colocar em prática e exercitar cada dia na nossa vida, porque nós, como igreja, nós somos construtores de pontes. Amém? Nós não somos cavadores de abismos. Preste atenção. Nós somos construtores de pontes. Como igreja, nós somos ministros da reconciliação e não promotores de contendas. Como igreja, nós somos pacificadores e não geradores de intrigas. O ministério da igreja, a verdadeira igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, é de aproximação das pessoas e não de afastamento delas, porque nós somos um só corpo e membros uns dos outros. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro do corpo é promovido, todos se
regozijam com Ele. Por isso nós precisamos, como igreja, tomar algumas medidas. Amém? Primeiramente, primeiro passo como igreja, reconhecer que nós somos falhos e que erramos com os outros. Somos falhos? Ou todo mundo aqui é perfeito? Nós erramos com os outros? E aí? Sim. Ou não? Sim. Somos falhos? Sim. Erramos com os outros? Sim. Essa é a verdade. E a palavra de Deus diz: suportando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, vocês também devem fazer o mesmo. Vocês devem perdoar. Nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Glória a Deus. Nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós ainda estamos sujeitos a falhas e tropeçamos em muitas coisas. Não adianta falar, eu não tropeço, não é. Não, tropeçamos sim, erramos em muitas coisas. Mas isso, obviamente, isso não nos dá o direito de nós errarmos intencionalmente. A vida cristã não dá a mim, não dá a você, não dá a nós imunidade para pecar. Nós precisamos ser o quê? Vigilantes para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Amém? Porém, o fato de nós errarmos uns com os outros não anula o fato de que nós somos uma família e um só rebanho. Apesar de nós errarmos e nós sermos falhos, isso não anula de nós sermos uma família e um só rebanho. O apóstolo Paulo admite que na igreja há momentos em que temos queixa uns com os outros. E aí, vamos admitir nossos erros e nossas falhas? Nós estamos aqui não porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque há um Deus que é bom. E há um Deus disposto a mudar a nossa vida, a mudar o nosso caráter. Há muitas pessoas que se gabam, né? Então, na igreja, porque eu faço isso, aquilo, eu sou bom. Não, nós não somos bons. Jesus mesmo teve foi enfático disso. Somente há um que é bom, é Deus. Nós não somos bons, somos ruins. E nós estamos aqui para que o Senhor venha aperfeiçoar o amor dele em nossas vidas. A gente vem aqui para a gente aprender. A gente vem aqui não somente para aprender, mas para colocar em prática, para nós sermos pessoas melhores. A gente não vem aqui porque está todo mundo aqui santo. Não. De maneira nenhuma. Eu oro 5 horas por dia. Você é pecador, você é falho. E nós estamos na casa de Deus. Na verdade, a igreja é o hospital de Cristo na terra, onde Ele é chamado de Jeová Rafá, o médico dos médicos. Ele está aqui para trazer cura nas nossas vidas. Se nós quisermos ter uma vida completamente mudada, nós devemos nos render nas mãos desse médico, desse Senhor, para que Ele venha tratar conosco, para que Ele venha aperfeiçoar o amor dele em nossas vidas. A admissão do erro é o primeiro passo para corrigir. Nós temos que admitir, nós erramos, mas eu tenho que reconhecer o meu erro, porque
Porque enquanto nós ficamos, sabe, justificando e transferindo sempre a culpa para outra pessoa, talvez para a igreja, para muitas vezes as pessoas jogam a culpa em Deus, nós só vamos agravar os relacionamentos. E então nós estaremos, sabe, cavando abismos, ao invés de nós construirmos pontes. Isso é a começar do nosso lar, a começar dentro das nossas casas. Quantas e quantas vezes, ao invés de nós construirmos pontes, muitas vezes dentro do nosso lar nós cavamos abismos. E o relacionamento começa a ficar mais difícil entre cônjuges, entre pais e filhos, e muitas vezes dentro da igreja cavamos abismos. E nós não temos então aquele, sabe, aquele amor que nós deveríamos ter por o próximo, para o irmão. Nós temos que ser construtores de pontes, amém? Dentro do nosso lar e dentro da igreja. Nós devemos reconhecer, sabe, que o caminho do arrependimento, como foi ministrado na quinta-feira, o caminho do arrependimento e do perdão é a única forma de nós construirmos pontes em vez de nós cavarmos abismos. E diz novamente, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. O primeiro passo é admitir. O segundo passo é reconhecer. Você sabe de que forma que o cristão mostra a maturidade espiritual? Não é quando ele prega muito, fala muito em línguas, louva muito. O cristão demonstra a maturidade espiritual quando ele reconhece o seu erro. E não somente quando ele reconhece o seu erro, mas reconhece o seu erro e tem disposição de pedir perdão. Isso é maturidade espiritual. Amém? Precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos nos render ao Senhor, deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida. Assim como o oleiro trabalha no vaso. Da mesma forma, quando ele vê uma rachadura, ele vê que está defeituoso, ele não pega aquele barro, ele joga fora, não, aquele vaso joga fora, não, ele reconstrói novamente. Deus não joga ninguém fora. Deus está disposto, se nós quisermos. O barro não dá ordem para o oleiro. Eu quero ser assim, não. Ele se sujeita às mãos do oleiro. E nós devemos nos sujeitar às mãos do Senhor, deixar Ele trabalhar na nossa vida. Nós devemos, sabe, admitir, reconhecer. Devemos admitir, eu sou falho, e reconhecer o erro. E quando nós reconhecemos, e quando nós temos a disposição de pedir perdão, isso demonstra que nós temos maturidade espiritual. Não há comunidade saudável sem o exercício do perdão. Não há uma igreja saudável. Não há uma comunidade saudável sem o exercício do perdão. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que admitir quando nós falhamos. Como muitas vezes nós somos rígidos com os nossos filhos, talvez com o nosso cônjuge, com o nosso próximo. Nós devemos chegar, nós devemos praticar o exercício do perdão, amém? Porque a igreja tem que ser, nós somos a comunidade dos perdoados e dos perdoadores, amém? Nós somos a comunidade dos perdoados e dos perdoadores. Meu irmão, quem não perdoa, primeiramente, não pode orar. Se você tem mágoa no coração, se você não consegue perdoar, como é que você vai dobrar o seu joelho e pedir falar com Deus? Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode oferecer
Ou as pessoas muitas vezes a gente guarda aquela mágoa, sabe, aquele sentimento ruim, aquele sentimento de vingança. E de repente a gente chega e diz para Senhor, o Senhor me perdoa o meu pecado, e você não perdoa o teu próximo. E depois a gente vem para a igreja, todo mundo com cara de sentimento. E aqui na igreja, a gente levanta as mãos. E no momento da adoração, levanta as mãozinhas. Mas lá no coração está lá, ó. E Deus sabendo tudo. Nós podemos enganar aqui, mas ao Senhor ninguém engana. Nós não podemos guardar em nós o sentimento de mágoa. Nós devemos, como eu disse já, a igreja que tem, sabe, diariamente praticar o exercício do perdão. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. E esse perdão deve ser um perdão imediato, pleno, definitivo. Meu irmão, o perdão tem poder para sarar as feridas. O perdão ele restaura os relacionamentos. O perdão ele produz comunhão. O perdão glorifica a Deus. Que ninguém nessa noite aqui, em nome de Jesus, possa sair daqui com algum tipo de mágoa. Porque hoje é noite de nós deixarmos tudo aqui nessa noite. Hoje é noite de falar, Senhor, eu errei, eu falei com o meu próximo, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu quero que a minha oração suba a Ti, porque eu quero chegar não com hipocrisia, mas eu quero levantar as minhas mãos na igreja e que a minha adoração suba como incenso aromático às suas narinas. Me perdoa, Senhor. Hoje é noite de restauração para as nossas vidas, porque o Senhor está aqui nesse lugar e Ele olha para mim e para você nessa noite com os olhos de amor. Por que sempre eu falo isso? Porque realmente Ele olha para nós com os olhos de amor. Ele não olha para mim e para você com os olhos de condenação. E se Ele olha para nós, se nós tivermos essa disposição de perdoar, o Senhor nessa noite vai trazer paz no nosso coração. O Senhor vai tirar toda a mágoa. Não existe aqui, mas Senhor, mas eu não consigo perdoar porque aquela pessoa fez isso para mim. Não existe isso. Se talvez você não consegue falar, Senhor, o Espírito Santo me ajude, porque eu não quero carregar nenhuma culpa, eu quero ser limpo nessa noite. Eu quero que o Senhor tire de mim toda a raiz de amargura. Eu quero que o Senhor tire de mim todo sentimento de vingança, porque eu quero ser, Deus amado, um vaso de honra na tua casa. Eu quero que o meu louvor, a minha adoração, que o levantar as minhas mãos seja aceitável a Ti. E Ele vai olhar, se tiver esse sentimento no nosso coração, Ele vai trazer cura, em nome de Jesus, cura definitiva sobre as nossas vidas. Aleluia. Olha, ferir uns aos outros, ou guardar mágoas, sabe o que produz? Doença emocional, produz desavença relacional. Imagina dentro de um lar onde não há perdão. Como que é um lar onde não há perdão? Onde sempre um está ferindo o outro. Todo mundo é falho. Às vezes a gente erra, mas tem que reconhecer o nosso erro e temos que pedir perdão. Imagina um lar onde não há perdão. Como eu falei, você começa a acabar no abismo e começa a dificultar cada vez mais e mais o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com seus filhos. Um lar onde há desavença, onde não consegue, sabe, a família já não consegue mais se relacionar. É tempo de construirmos pontes em vez de cavarmos abismos. Amém?
nos nossos relacionamentos, dentro do nosso lar, nosso relacionamento dentro da nossa casa, com a família, no nosso relacionamento aqui também dentro da igreja. Glória a Deus. C.S. Lewis diz: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. E eu concordo com isso. E eu acho que cada um aqui concorda. O perdão ele não é uma atitude fácil, mas é uma decisão necessária. É necessário. Guardar mágoa é conviver dia e noite com uma pessoa que menos gostaríamos de ter por perto. Porque se você tem mágoa de alguém, você caminha, você vai viajar, não importa onde você está, você vai estar com aquele sentimento ruim. E aquela pessoa vai estar sempre ali do teu lado. Porque você guarda mágoa, você tem ódio, você não consegue perdoar. Você vai almoçar, você está pensando naquela pessoa. Você vem para a igreja, você está pensando naquela pessoa. Você vai trabalhar, você está pensando naquela pessoa. Você pega o carro para viajar, você vai viajando pensando naquela pessoa. Você está convivendo com ela de noite. Você vai dormir, você não consegue dormir porque você fica pensando naquela pessoa. Não é verdade? Então perdoar é a atitude mais sensata. Em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo te dê condições para que você venha perdoar, para que você não venha sofrer. O perdão nos torna livre das mágoas, amém? O perdão é a faxina da nossa mente, é a sepsia da alma. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando você lembra para a pessoa fazer uma coisa para você, você fala: isso não é nada não. Você não vai lembrar da pessoa e falar assim: desculpa, misericórdia. Você olhar para a pessoa, quando você perdoa, você vai mal. O Espírito Santo vai te dar condições. O nome do Senhor vai ser honrado e glorificado. Amém? Aleluia. Sabe? Terceiro, é reconhecer que Deus chamou a mim e a você para nós sermos ministros da reconciliação. 2 Coríntios, se você quiser pegar a sua Bíblia, você pode pegar 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios capítulo 5. Não tenha pressa, não fica desesperado, que a gente é 8h30, viu? Deixa Deus trabalhar na tua vida nessa noite. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18, sabe o que está escrito? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Irmãos, nós somos chamados para pregar a reconciliação do homem com Deus e do homem com o próximo. Nós somos vocacionados para construir pontes em vez de nós cavarmos abismos. Os filhos do reino são pacificadores, amém? E os pacificadores são chamados, e diz a palavra, filhos de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Quem ama, busca a reconciliação. Nós podemos vivenciar nos dias de hoje, que nós vivemos numa sociedade que é marcada pela guerra, onde o homem é o lobo do próprio homem. Nós podemos ver que a violência é a ordem do dia nos grandes centros urbanos e até mesmo nas regiões rurais. As pessoas andam com os nervos à flor da pele.
estourando, explodindo com coisinhas. Outro dia eu estava vendo um canal stand-up, e o cara falou, engraçado, né? Quando a gente sai de carro, eu dou uma fechadinha e você já põe a cabeça para fora. Não vou falar quem falou, e você solta os cachorros. Alguém deu uma freadinha, você fala um monte. Você está no trânsito parado, você também sobe nas paredes, começa a falar, xingar. Você sabe as palavras que as pessoas usam aí. É engraçado, se você pegar uma elevadora, uma pessoa deu uma balançadinha, você não vai ter a mesma atitude. Você não vai xingar a pessoa, igual você faz se eu estivesse de carro. Se você pegar uma elevadora, estiver ali, espremido, tal, cheio de gente, você não vai ficar xingando todo mundo. Por que muitas vezes dentro do carro a gente faz isso? A gente faz. Nós temos que mudar a nossa atitude. Então a gente pode perceber, sabe, que as pessoas andam com os dedos à flor da pele. Nossa, é uma coisa dentro de casa. Às vezes, se o filho está encostado, você está encostado, alguém chega, você está encostado, talvez sentado num lugar que talvez você não está pedindo pegar alguma coisa, não tem mais aquele outro. Pô, dá licença. Sai daí! É errado. Sai daí, depois vem na igreja, oh, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Os crimes por motivos, sabe, hoje nós podemos ver crimes por motivos fúteis. Esses crimes têm se multiplicado, até mesmo uma família está se transformando num palco de violência. Quantas famílias que vivem em pé de guerra, que não é só verbal, mas é uma saia pancada mesmo. Pior do que o UFC. Ali sai de tudo. Temos que mudar? Ainda dentro do UFC, são pessoas preparadas para isso, né? Estão ali para receber, para dar também. Dentro de casa está errado isso. A gente tem que mudar. Esse mundo está marcado, está timbrado pelo ódio. E eu e você, a Igreja de Cristo, nós somos desafiados a viver a realidade do amor que provém de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse mundo que desconhece o amor, esse mundo que desconhece a caridade, nós somos desafiados a viver a prática do perdão. Neste mundo onde reina a inimizade, nós somos, sabe, constituídos ministros da reconciliação. Quarto lugar, reconhecer que nenhuma vitória tem gosto de vitória se a comunhão fraternal é quebrada. Colossenses 3, 14. Colossenses 3, 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em outra tradução diz: e sobre tudo isso, revestidos de caridade, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Igreja do Senhor Jesus, a única vitória que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo é a decisão de restaurar aquilo que foi quebrado. Amém? A única vitória que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, novamente, é a decisão de restaurar o que foi quebrado e de aproximar aquilo que foi afastado.
Paulo diz: independente de nós devemos o quê? Ter paz com todos os homens. Ainda diz: se preciso for, nós devemos sofrer um dano para construir pontes da reconciliação. A palavra do Senhor, a palavra de Deus declara que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele foi açoitado, quando bateram no seu rosto, quando colocaram a coroa de espinhos, quando ele foi pregado na cruz do Calvário, quando humilharam ele não revidou ultraje por ultraje. O que ele fez? Ele rogou ao Pai que perdoasse os seus algozes e até mesmo diminuir-lhes a culpa, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Nosso diferencial é Jesus. Nós temos que estar aos pés dele a cada dia, aprendendo com ele. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é inteira, ela é um apelo à reconciliação com Deus e à reconciliação fraternal. O apóstolo Paulo chega a afirmar que se não houver perdão dentro da igreja, Satanás leva vantagem de nós. Imagine se não houver. Sabe por que o diabo coloca tanto empecilho para que você não perdoe e fica colocando coisa na tua cabeça? Para que ele ganhe espaço na tua vida, para que ele ganhe espaço no teu lar, para que ele ganhe espaço dentro da igreja, para que tudo então saia de escama. Porque ele sabe que onde não há perdão, onde não há reconciliação, ele tem vantagem. Mas quando nós temos a decisão de pedir para o Senhor, para o Espírito Santo nos ajudar, e nós perdoamos, e nós praticarmos o exercício do perdão, o diabo não vai achar brecha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Você vai crescer, a tua família vai crescer, a igreja vai crescer, a igreja vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, a tua casa vai ser uma bênção. Aleluia! E Deus, em nome de Jesus, nos ajude a amar uns aos outros e a dar a nossa vida uns pelos outros. Que nós podemos, sabe, realmente ter um amor, que nós podemos perdoar uns aos outros, como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoa. Amém? E que nós venhamos a ser não aqueles promovedores, aqueles que cavam um abismo para cada vez mais se tornar as coisas difíceis, mas que como igreja, eu e você, nós possamos ser aqueles que construem pontes para construir, para sermos bênçãos. Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Deus nessa noite deseja operar na nossa vida, tirar todo o sentimento ruim que existe em nós, tirar todo o sentimento que gera morte, tirar todo o sentimento que traz deformidade. Ele nos fez, nos criou a sua imagem e semelhança. E nessa noite Ele deseja restaurar, Ele deseja trazer cura no nosso tempo. Ele está aqui, pronto. Se você dizer a Ele: Senhor, me ajude, diz-me aqui, eu me rendo a Ti, para que o Senhor venha retirar de mim tudo aquilo que não presta. Diz-me aqui, Senhor, para que o Senhor faça uma faxina na minha mente, na minha alma, e retire tudo aquilo que me afasta da tua presença, tudo aquilo que me afasta dos irmãos. Ele está aqui nessa noite para realizar
essa operação nas nossas vidas. Se você quiser, se você desejar, eu creio que você não quer conviver com isso, porque às vezes tem pessoas, sabe, lute contra o desejo de vingança que há dentro de você, com o desejo de revidar na mesma moeda. Não, que haja em mim, em você e nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos ficar livres da culpa. Nós possamos nessa noite nos render nas mãos do Senhor, para que todo esse fardo, esse peso que atrapalha o nosso andar com Cristo, que atrapalha na verdade em tudo, para que nós venhamos a ter uma vida onde o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Convido a cada um nessa noite a fechar os olhos e a refletir. Convido você nessa noite a se render. Convido nessa noite você possa baixar as guardas e pedir para que o Senhor nessa noite venha retirar todo o sentimento ruim. Não deixe para amanhã. Aquele que tem o poder de restaurar nossas vidas, Ele está aqui, desejoso, para operar nas nossas vidas. Fale com Ele nesse momento. Santo, Santo, Santo é o nome de Jesus. Santo, 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 Santo.